Agora, Mota, várias vezes nós discutimos aqui sobre qual seria o momento dos partidos tomarem a decisão de seguir o seu caminho ou adotar a estratégia da carreira solo, né? Vamos desgarrar, vamos largar a mão de Jair Bolsonaro e seguir o nosso caminho. E aí muitos pensam da seguinte maneira: é preciso ter muito cuidado, é preciso fazer um cálculo para não chegar aquele carimbo, né? Traidor. Já vimos isso em alguns episódios em algumas eleições, de candidatos que se elegeram em um momento com o apoio de Jair Bolsonaro, desgarraram e na seguinte tiveram uma performance péssima, não conseguiram se eleger. Você acha que passa por isso também o receio dos partidos, mas por que alguns talvez identifiquem que agora é o momento de lançar pré-candidaturas, adotar uma outra estratégia por conta da prisão de Jair Bolsonaro? Cariato, a política é uma estrada pavimentada por decepções. Quem entra para a política achando que vai ter alegria vai se decepcionar. Pessoas sérias, né, que eu quero dizer. Né? Um homem sério, mulher séria que entra na política vai ser uma tristeza atrás da outra. Eu acho que há inúmeros pontos aqui que a gente poderia discutir, mas eu queria trazer um ponto em especial, que é o que se passa na cabeça de um político sério, honesto, aqui no Brasil, neste momento atual. Quando ele olha essa situação que nós quase não conseguimos mais comentar aqui todos os dias. Você vê essa loucura generalizada. Você vê as instituições servindo a propósitos quase que opostos aos propósitos para os quais elas foram criadas. Você vê um país onde não se sabe mais qual é a lei que vale, qual é a lei que valeu, qual é a lei que vai valer amanhã. Você vê um país onde criminosos, inclusive corruptos, têm cada vez mais liberdade e o cidadão comum e políticos que não são de esquerda têm cada vez menos liberdade. Aí você está diante de uma encruzilhada. O que é que você faz? Eu acho que é essa escolha que está diante dos nossos políticos agora. Você respira fundo, se apega na esperança de que amanhã vai ser um dia melhor e segue o seu caminho fazendo o que você pode, ou você chega à conclusão de que isso não tem mais jeito, que é preciso você, de alguma forma, protestar contra o que está acontecendo, porque o que está acontecendo já chegou a um ponto inaceitável. Eu coloco essa pergunta aos nossos espectadores. Se você fosse um político, por exemplo, você é um político razoavelmente bem conhecido, você é um político considerado de direita, embora eu sempre falo aqui, né, essa coisa de direita, um dia a gente precisa dedicar um programa inteiro só para discutir isso, o que é ser de direita. Mas você é um político desses, você tem uma boa imagem e existe a oportunidade de você se candidatar no ano que vem. Mas você olha esse cenário de terra desolada. Você lembra o que aconteceu com Deltan Dallagnol, por exemplo? Você olha o que aconteceu com vários parlamentares. Você sabe que a sua candidatura depende de alguém estar de bom humor e não resolver dar uma canetada dizendo que você disse uma coisa que era discurso de ódio, ou que você, há 20 anos atrás, apresentou uma nota de um fiscal de uma papelaria na sua prestação de contas de campanha e aquilo ali está invalidado. O que você faz? Essa é a decisão que os nossos políticos têm que tomar. Tem gente que diz, olha, não dá mais para continuar assim. O Brasil chegou num ponto inaceitável. Não existe mais liberdade. Essa democracia aqui está toda distorcida. O Estado de Direito foi pela janela. De que adianta continuar participando dessa farsa? Tem gente que pensa assim. Outras pessoas pensam, a única alternativa é seguir adiante, usufruindo da pouca liberdade que existe hoje e esperando que as coisas vão melhorar amanhã. Eu acho que essa é uma decisão que os nossos políticos têm que tomar. Eu não recrimino quem pensa de um jeito, nem quem pensa de outro. Tá? Nós estamos vivendo num tempo em que o Estado
decidiu que os criminosos, inclusive corruptos, são pobres coitados, não sabiam o que estavam fazendo, ou fizeram isso pelo partido, é crime eleitoral, depois a gente vê, e decidiu que os opositores políticos são criminosos, perigosos. Basta olhar a história para ver onde esse processo termina.